Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: emprego e educação. O número de jovens aprendizes no mercado de trabalho é o maior dos últimos 24 anos. Entre janeiro e outubro desse ano, mais de 90 mil jovens conseguiram emprego dessa forma. Márcia Fernandes. Os números também mostraram que dos 91 mil jovens contratados neste ano, 84% estão cursando o ensino médio. E é no ensino médio que está uma das principais políticas do Ministério da Educação. O programa Pé de Meia paga uma bolsa e uma poupança para que os jovens concluam os estudos. Outra aposta do governo para garantir emprego a eles é no ensino técnico e profissionalizante. Sobre essas e outras políticas públicas de educação, nós conversamos com o ministro Camilo Santana para um balanço. E ainda, reajuste do salário mínimo. Presidente Lula assina decreto que estabelece que o mínimo será de R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro. Aumento será de R$ 106, o equivalente a 7,5%. Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Os dados sobre o mercado de trabalho em 2024 ainda não foram totalmente concluídos, mas já há um destaque: a contratação de jovens. De janeiro a outubro, mais de 90 mil jovens aprendizes ingressaram em empresas de todo o Brasil. Os contratados devem ter entre 14 e 24 anos e recebem todos os direitos trabalhistas. Segundo os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mais de 90 mil jovens foram contratados como aprendizes nas empresas de janeiro até outubro deste ano, um aumento de mais de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, mais de 647 mil jovens estão no mercado de trabalho como aprendizes. Esse número é o maior registrado nos últimos 24 anos, desde a implementação da Lei do Aprendiz, que determinou que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens que tenham entre 14 e 24 anos como aprendizes. Para isso, a carteira precisa ser assinada, os direitos trabalhistas respeitados e eles devem ter acesso a cursos de qualificação. Quem está na escola não pode ter os estudos prejudicados. Júlio César Silva é gerente regional do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Ele explica que a contratação desses aprendizes é vantajosa para os jovens, que têm a oportunidade de entender melhor o dia a dia do trabalho e aprender uma nova profissão. E para as empresas que conhecem novos talentos. Início de vida, né? E também início de vida profissional, você proporciona a ele oportunidades, você dá a possibilidade de ele se desenvolver. Do outro ponto de vista da empresa, você descobre novos talentos, você forma futura mão de obra, você tem capacidade de oxigenação da equipe. Os números também mostraram que dos 91 mil jovens contratados neste ano, 84% estão cursando o ensino médio. O setor que mais abriu espaço para esses jovens foi a indústria, com 36 mil vagas. E mais da metade dos contratados são mulheres. Gleice da Silva começou a trabalhar em julho em uma empresa de vigilância em Águas Lindas, em Goiás. Ela conta que a experiência a ajudou a ter mais clareza sobre o futuro. Possivelmente vai ser isso que eu vou querer fazer futuramente, tipo, algum curso de segurança pública ou privada,
O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavini, destaca que a política tem apresentado casos positivos de jovens no mercado de trabalho. Quando você conversa em qualquer grande empresa, você vai ver que lá teve alguém que foi aprendiz, que está no cargo de comando, que foi aprendiz. E quando você conversa com os aprendizes, você percebe que a relação do aprendiz com o mundo do trabalho é diferente daquele que não teve a oportunidade de ter o acompanhamento no começo da sua vida profissional. Em 2023, a lei da aprendizagem foi aprimorada. Agora, a prioridade é a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade, como os resgatados do trabalho infantil, adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas ou com deficiência. Reportagem, Márcia Fernandes. Entrevista. Balanço 2024. A chegada dos jovens ao mercado de trabalho deve ter antes uma premissa importante, a de que eles não abandonem a escola antes do fim. Para garantir que isso aconteça, o governo federal lançou o programa Pé de Meia. Essa política pública destina uma poupança para estudantes do ensino médio inscritos no Cadastro Único do governo federal. Outra prioridade é a formação técnica e profissionalizante para garantir emprego a quem conclui os estudos. E neste ano o governo investiu ainda 4 bilhões de reais nas escolas em tempo integral para o ensino fundamental. Sobre todos esses programas, Nazi Brum e eu conversamos com o ministro da Educação, Camilo Santana, para um balanço. Acompanhe a entrevista gravada. Ministro, vamos começar falando do programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio. Ela beneficia atualmente 3 milhões e 900 mil estudantes em todo o país. Em novembro, ela completou um ano de lançamento. Quais transformações essa política aí gerou para promover a permanência desses estudantes na escola? Primeiro foi uma decisão importante que o presidente Lula tomou, porque os números mostravam, e a gente precisa, eu sempre digo que nós brasileiros precisamos nos indignar com esse número, de que quase 480 mil jovens por ano no Brasil deixam a escola pública do ensino médio no nosso país. Então, imaginar quase 500 mil de jovens abandonam ou deixam a escola. Então, isso é algo muito grave. E o grande motivo da razão desse abandono é uma questão financeira. É a idade laboral que o jovem sente a necessidade de trabalhar, para comprar algum bem pessoal, e sair com a namorada, enfim. Ou a necessidade de ajudar a família. Então, há esse aspecto importante. Então, o Pé de Meia é um programa educacional, eu sempre gosto de frisar isso, que é um estímulo para que o jovem não precise abandonar a escola por questões financeiras. Então, a União, com a parceria com os estados, porque são os estados que administram, que gerenciam as redes do ensino médio, então eles verificam a matrícula, aí verificam a frequência e se são aprovados no final do ano. O programa foi lançado no final do ano, mas só foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. Foi tão rápido, foi aprovado em dezembro. Em março, a gente já começou a pagar os alunos já no ano letivo desse ano, 2020. Então, nós só vamos ter um balanço de um ano de execução do programa só no próximo ano. Para a gente, a partir de fevereiro, nós vamos saber o quanto a gente conseguiu reduzir a infrequência do aluno, o quanto a gente conseguiu ampliar a aprovação do aluno. E uma coisa importante, que posso até que me adiantar, mas ainda não tenho um dado real: a quantidade de jovens que retornou para a escola depois do programa. Inclusive que agora no segundo semestre passou a atender também a educação de jovens e adultos também. Então, nós estamos já com quase 4 milhões, começamos com os beneficiários do Bolsa Família, ampliamos para o Cade Único, então, num total de quase 6 milhões e 800 mil jovens que a gente tem na escola pública, no ensino médio, a gente está já com quase 4 milhões de pessoas sendo beneficiadas. E eu tenho ouvido importantes depoimentos de jovens, ele recebe a conta dele, Mariana, abre a continha, pode fazer o Pix, acompanha o rendimento na poupança, porque ele recebe mensal e vai receber agora, passando de ano, R$1.000 numa poupança que ele só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. Então, o objetivo do programa juntamente com outras ações governamentais, garantir a redução da evasão escolar no nosso país. Tem um efeito pedagógico à parte aí, né, ministro, de lidar com o próprio dinheiro. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com a Caixa para que haja educação financeira nas escolas. Porque também um sonho de um jovem desse é ter um cartãozinho do banco, ter uma conta no banco.
Ele tem a conta aberta automaticamente, ele tem o cartão tanto físico como cartão digital, ele pode fazer pagamento. Então, assim, também tem toda uma questão de orientação financeira para o próprio jovem, para ele poder acompanhar o rendimento da sua poupança. Então, não tenho dúvida que tem sido um programa importante, e só a sensibilidade do presidente Lula para criar um programa dessa natureza. Agora, ministro, o programa, ele faz diferentes tipos de incentivo, né? Ele incentiva na matrícula, depois na frequência, ao fazer o Enem, né? Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, é uma estratégia dividir esses incentivos, né, nessas diversas partes para manter o aluno na escola? Não tem nem dúvida. Inclusive, a frequência... E tem outra coisa, Mariana. Se ele não garantir a frequência de pelo menos 80%, é suspenso o repasse do recurso dele. Se no mês seguinte ele aí volta a receber. Então, tem que ter a contrapartida. Né? Garantir a presença de sala de aula e passar adiante para receber. E o Enem foi importantíssimo. Por quê? Porque o Enem é a porta de entrada do nosso jovem para o ensino superior. Eu vou te dar um dado. Ano passado, os alunos regulares das escolas públicas que estavam aptos a fazer o Enem, que é o terceiro ano do ensino médio, apenas 54% dos alunos em 2023 fizeram a prova. Você sabe quantos? 58%. Você sabe quantos por cento agora esse ano de 2024? 94%. Nós quase que dobramos a quantidade, e eu não tenho dúvida que foi por conta do estímulo do pé de meia, porque quem faz a prova do Enem recebe uma parcela a mais do pé de meia. E por que isso? Porque o Enem é gratuito, e o Enem é a porta, repito, para que você queira ir para a Universidade Federal, fazer o SISU, fazer o ProUni, até ter um financiamento do FIES, você precisa fazer o Enem. Então é uma forma importante de dar esse estímulo para que o jovem possa sonhar em ir para a universidade. Agora, ministro, uma outra ação importante aí do MEC é o investimento em escolas de tempo integral. Quanto que essa política avançou esse ano e quais as projeções aí para os próximos? Só para dar até uma novidade aqui, que era para o presidente anunciar agora em dezembro, mas ele vai anunciar já em janeiro, é que nós vamos criar o pé de meia licenciatura. Esse jovem que já fez o Enem esse ano, porque ele tem uma grande dificuldade hoje de ter bons professores da licenciatura brasileira formados nas universidades. Então, esse jovem, nós vamos estimular que o jovem que tem uma boa nota do Enem, se ele escolher as licenciaturas do ano que vem, em janeiro, ele vai receber uma bolsa como um pé de meia licenciatura, desde o primeiro dia que ele entra na universidade até o último dia dele sair. Na mesma lógica, mensal e anual. Então, também é um estímulo para que a gente possa ter bons professores com notas boas do Enem também na sala de aula em todo o país. O programa de tempo integral foi uma outra grande decisão do presidente, foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional ainda em 2023, onde a gente colocou uma meta de 1 milhão de ampliação de 1 milhão de novas matrículas na educação básica por ano no Brasil. Primeiro ano, que foi esse ano 2024, a gente alcançou. A gente pactuou mais de 1 milhão de matrículas, mas efetivamos em torno de 980 mil matrículas. Quase atingimos a meta, praticamente atingimos a meta. E um investimento de 4 bilhões de reais por parte do governo federal. Já pactuamos para o ano que vem. Já pactuamos algo em torno de 945 mil novas matrículas na educação básica para o ano 2025. Quem é que define essa matrícula? São as redes. É o prefeito, é o município, é o estado que diz, não, eu quero ampliar no 9º ano do ensino fundamental. E a gente antecipa recursos para o município, para que ele possa investir na melhoria do refeitório, para que ele possa investir na infraestrutura da escola, porque a partir do 2º ano ele é absorvido pelos recursos do Fundeb. Então, o estímulo que o governo federal está dando para que a gente possa ampliar esse tão importante programa que é a criança, o jovem passar o dia na escola, fazer as refeições, e além das disciplinas normais curriculares, fazer atividades esportivas, culturais, curso de informática, curso de línguas, são as redes que constroem o modelo pedagógico de cada escola. Ministro, a gente teve expansão também nos institutos federais. O senhor viajou bastante esse ano aí, inaugurando obras de institutos federais, novos campi, ampliação. A meta são 100, né? 100 novos campi de institutos federais, é isso? Quantas matrículas a gente deve ter? É isso, Mariana. E eu estou correndo com isso que o presidente... Porque antes do presidente, nós já tínhamos 140 campi de institutos federais no Brasil. Depois do presidente Lula... com a presidenta Dilma, nós temos hoje 784, com mais 100 vamos para 800
Aliás, não, vamos para 784 com esses 100 novos institutos federais que o presidente lançou. E eu estou correndo que o presidente quer chegar a 1.000. Então, quanto mais rápido implementar, e esses 100 novos institutos, nós vamos alcançar 140 mil novas matrículas, e é exatamente aquela estratégia do ensino técnico profissionalizante para os nossos jovens brasileiros. E o Instituto Federal é um centro de excelência, é uma escola hoje de grande reconhecimento, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que é um modelo vencedor, vamos dizer assim, brasileiro, que exporta para outros países o modelo do Instituto Federal. E nós estamos muito empolgados para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar esses novos. Nós estamos até comprando prédios já existentes para implementar, para não esperar a construção do início de um novo campus. Então, eu não tenho dúvida que será um grande passo importante, é mais um outro grande passo importante do governo do presidente Lula. Para todos os estados, ministro? Todos os estados hoje estão recebendo novos institutos federais, de acordo com o seu tamanho. Tem estados que estão recebendo 8 institutos, por exemplo, São Paulo está recebendo 12 novos campos, né? Então, estados recebem menores, recebem 2, 3, mas todos os estados estão sendo contemplados com esses 100 novos institutos. Ministro, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre o compromisso criança alfabetizada, porque sem alfabetização a gente não chega em nenhum desses outros programas, né? Então, eu queria que o senhor falasse do valor que está sendo investido, né, nos estados. Se me corrija se eu estiver errado, é R$1 bilhão, é isso? Isso. Em pouco mais de um ano, como é que estão as metas aí? Mariana, esse foi o primeiro programa que nós procuramos implementar, porque quando uma criança não aprende a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental, eu comprometo todo o ciclo escolar dela. É por isso que eu tenho uma evasão tão grande no ensino médio. Então, preciso estancar ali no início. Todos os estudos e evidências já mostram isso. Ela não aprende na idade certa, ela se reprova, vai repetir e acaba abandonando a escola. Então, quando a pandemia agravou muito a alfabetização. Então, quando nós assumimos o governo, 63% das crianças não sabiam ler e escrever na idade certa. Então, nós construímos uma grande política com os municípios e estados, os comitês estaduais. Hoje nós temos mais de 7.500 alfabetizadores, numa rede de alfabetizadores em todo o Brasil. Estamos financiando material didático, formação de professores, cantinho de leitura nas escolas, todo um modelo pedagógico. Conseguimos já no primeiro ano dar um salto importante, voltar a patamares pré-pandemia e traçamos uma meta, porque toda política pública, Mariana, tem que ter uma meta. Então, a nossa meta é que nenhum município, pela primeira vez fizemos uma avaliação censitária por aluno, por escola, para a gente ter uma ideia da realidade de cada município e ter uma meta pactuada por todos os governadores. Até 2030 não temos nenhum estado com menos de 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. Porque hoje a gente tem uma disparidade muito grande. Tem estado com quase 90%, como o caso do meu estado do Ceará, que foi um modelo importante que nós implementamos ao longo dos anos, mas tem estados com 23% de alfabetização de crianças na idade certa. Então, a gente quer fazer com que todo o país garanta a alfabetização de crianças na idade certa, e o presidente Lula agora, era para ter premiado agora no final desse ano, mas por conta do problema de saúde dele, é o reconhecimento de um selo do esforço que os municípios, é o selo ouro, prata e bronze, do esforço do reconhecimento pelo trabalho que esses municípios, que essas redes, que esses governadores, que os prefeitos, que os diretores de escola, que os secretários estão fazendo para avançar nessa política que eu considero uma das mais importantes legados, um dos mais importantes legados que a gente possa deixar para a nossa sociedade. Bom, nós conversamos com Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Ministro, obrigado pela participação e pelas informações aqui na retrospectiva da Voz do Brasil. Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana. Foi um prazer. E como nós ouvimos na entrevista do ministro da Educação, Camilo Santana, o Pé-de-Meia foi uma das principais apostas do governo federal este ano para reverter a evasão escolar de jovens do ensino médio. O programa, que paga uma bolsa de R$200 por mês e mais uma poupança de R$1.000 ao fim de cada ano concluído, tem também um outro efeito positivo, de estimular a educação financeira e a entrada desses jovens no universo bancário. Saiba mais sobre esses resultados na reportagem. Canetas, lápis, cadernos e agenda. Itens básicos da lista de materiais escolares de qualquer aluno brasileiro. Mas era o que faltava para a Ana Lia Pereira, de 18 anos, de Parintins, no Amazonas, no início deste ano letivo. À época, com 17, a aluna do último ano do curso técnico de nível médio em agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas entrou no Pé-de-Meia. Desde março de 2024, ela recebe os valores do programa.
Já com a primeira parcela do benefício em mãos, comprou os materiais que faltavam, além de produtos pessoais. A Lia mora com a mãe, irmão, tio e avó. Para ela, o Pé de Meia tem ajudado nas finanças da sua família, já que o dinheiro custeia as despesas escolares ao longo do ano, além de calçados e uniformes. Para a estudante amazonense, o benefício é importante para a iniciação de jovens como ela na educação financeira. Eu pude ter um controle, como se o dinheiro do Pé de Meia fosse um trabalho que eu estivesse tendo. Por exemplo, eu estou trabalhando, eu recebo só R$200, então eu controlo esse dinheiro para que dure o mês todo. Foi meio que também uma parte para me preparar para o futuro, para que eu pudesse ter essa mente adulta de que eu não posso gastar com uma coisa fútil porque eu tenho que fazer certa coisa. Eu acho que foi mais para me preparar para o futuro. E o Pé de Meia foi para me deixar forte, me deixar com mente aberta, que pudesse me abrir outros caminhos. Então eu sou uma pessoa que é muito grata por esse benefício. O Pé de Meia beneficiou mais de 3.900.000 estudantes em todo o país e combateu um problema muito sério, a evasão escolar. A Caixa e o governo federal incentivaram o estudo de alunos como Ana Lia Pereira, repassando R$3,5 bilhões só neste ano. De quebra, o Pé de Meia proporcionou ainda a bancarização de milhões de jovens brasileiros. É uma oferta que mostra que o governo se preocupa com a educação do cidadão e, de certa forma, os discentes mostram interesse em buscar e evoluir cada vez mais, assim garantindo seu sucesso futuramente. O programa beneficia alunos entre 14 e 24 anos. Para saber mais sobre o programa, acesse www.caixa.gov.br/programas sociais/Pé de Meia. Reportagem Bianca Mingotti, narração Marquesan Araújo. Este ano, o Brasil registrou recorde na entrada de turistas estrangeiros. Foram mais de 6 milhões de pessoas de outros países passando por aqui. Para celebrar o maior número de viajantes internacionais desde 1970, o Ministério do Turismo realizou hoje uma cerimônia no Aeroporto Internacional de Brasília. A repórter Graciele Bittencourt está lá e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Graciele. Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, esse evento aqui no aeroporto foi para celebrar o recorde de turistas internacionais no país. Este ano, 6.621.000 viajantes internacionais desembarcaram no Brasil. E mais turistas ainda devem chegar até amanhã, último dia do ano. É o maior número da série histórica, iniciado em 1970. E também supera o número de visitantes do exterior nos anos em que o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Com esses resultados, Mariana, o Brasil chega mais perto da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo, que prevê superar 8 milhões de turistas internacionais nos próximos 3 anos. Entre as ações para tornar o Brasil um país atrativo a outros países, a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, destacou investimentos em infraestrutura. Melhoria nos nossos aeroportos, nos nossos portos, nas nossas rodovias e nos nossos terminais rodoviários também. E, claro, a nossa presença em feiras internacionais, atraindo investimentos estrangeiros para o Brasil também, é um fator preponderante que a gente tem, sim, de celebrar e enaltecer. Olha, no ano passado, também foi inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo nas Américas e Caribe, com o objetivo de planejar ações do setor. O português José Manuel Marinho já é aposentado e gostou tanto do Brasil que escolheu morar aqui no país. Não tem nação igual ao Brasil e por essa razão eu acho que as pessoas conhecendo o Brasil naturalmente vão querer morar no Brasil, vão querer vir no Brasil, visitar o Brasil, com todas as condições que o Brasil oferece para o estrangeiro viver aqui, eu acho bom demais. E tem mais, viu, Luciana e Mariana? Os gastos dos turistas internacionais no Brasil também atingiram recorde. De acordo com a Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, os estrangeiros injetaram mais de 6 bilhões de dólares na economia brasileira este ano. Obrigado, Graciele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. A partir
partir de 1º de janeiro de 2025, o novo salário mínimo será de R$ 1.518. O decreto foi assinado hoje pelo presidente Lula. O novo valor representa um aumento de R$ 106, ou 7,5% em relação ao piso deste ano, que está em R$ 1.412. O cálculo do novo salário mínimo levou em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e mais os 2,5% teto estabelecido pelo Congresso Nacional. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o novo mínimo é ponto de partida para outras negociações salariais. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedecerem a regras jurídicas. STJ admite condenação em danos materiais e morais coletivos por excesso de peso nas rodovias. TSE divulga resultados do programa contra a desinformação nas eleições deste ano. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou William Galvão. Supremo Tribunal Federal mantém bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedecerem a regras jurídicas, mas libera parte dos recursos. A decisão do ministro Flávio Dino autoriza os empenhos das emendas de comissão realizados antes da decisão de 23 de dezembro. Neto Costa. O ministro Flávio Dino, do STF, manteve em definitivo, neste domingo, o bloqueio de 5.449 indicações de emendas de comissão do Congresso Nacional que não obedeceram às normas jurídicas, equivalendo aproximadamente a 4 bilhões e 200 milhões de reais. O ministro, porém, autorizou que os empenhos das emendas de comissão realizados antes de sua decisão do dia 23 de dezembro, quando suspendeu os repasses, sejam executados para evitar insegurança jurídica. Também foi autorizado o empenho das emendas impositivas para a saúde. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nota técnica em apoio à validação do protocolo facultativo à Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho forçado. Em maio de 2023, o texto foi encaminhado ao Congresso Nacional e foi convertido em projeto de decreto legislativo. Agora ele aguarda votação pelo plenário do Congresso. Dados da OIT apontam que até 2021, mais de 27 milhões de pessoas foram submetidas a trabalho forçado. Com 5 eixos de atuação do Estado, o protocolo estabelece critérios para a prevenção de trabalho escravo e proteção das vítimas. Transportadoras com veículos que circulam com excesso de peso estão sujeitas a pagar, além de multas de trânsito, indenização por danos materiais e morais. Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa. Com a definição do tema repetitivo 1104 pela primeira sessão do STJ, as demais instâncias devem seguir a mesma tese. Para o relator ministro Teodoro Silva Santos, embora o Código de Trânsito Brasileiro preveja a aplicação de multas para os casos de excesso de peso em veículos, o Judiciário também pode adotar outras medidas para responsabilizar as transportadoras pela deterioração das rodovias. Assim, o colegiado entendeu pela possibilidade de indenização por danos materiais causados às rodovias e por danos morais à coletividade, diante de prejuízos que essa conduta traz para a segurança de todos. O TSE divulgou os resultados do programa contra a desinformação nas eleições de 2024. O relatório completo está disponível no site do tribunal. Daniela Ramalho. De junho a outubro deste ano, o tribunal recebeu 5.250 denúncias de desinformação pelo Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, o CIAD. O relatório apresentado destaca ações, além de medidas rápidas em parceria com os TRS, Ministério Público Federal, Polícia Federal e plataformas digitais. Segundo o documento, o programa fortaleceu a confiança pública e a integridade das eleições municipais de 2024.
O Ministério Público Federal recomendou à Agência Nacional de Aviação Civil e ao município de Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, a adoção de medidas para coibir a exploração comercial irregular de voos panorâmicos em ultraleves e paramotores. De acordo com o MPF, a prática desse tipo de voo na praia do Porto das Dunas acontece sem autorização, desrespeitando a regulamentação nacional. A investigação também apontou que esses passeios irregulares ocorrem na zona de controle de tráfego aéreo da capital cearense, área protegida para garantir a segurança de aviões que pousam e decolam do aeroporto de Fortaleza. As normas para a prática de atividade aéreo-desportiva estão presentes em regulamentação da ANAC. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Uma boa noite para você. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Olá, eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mudanças no pacote fiscal e na lei de diretrizes atrasaram a votação do projeto de lei orçamentária de 2025. Plínio Valério critica a privatização do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto em Manaus. E árbitros de futebol e auxiliares poderão ter direito a salário, férias e 13º. Boa noite. A votação do projeto de lei orçamentária de 2025 ficou para o ano que vem após o recesso parlamentar. Mudanças no pacote fiscal e na lei de diretrizes orçamentárias inviabilizaram a análise de uma proposta com cálculos e projeções precisas. A reportagem é de Bruno Lourenço. O relator do projeto da lei orçamentária anual de 2025, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, informou que as mudanças de última hora nas regras fiscais, na lei de diretrizes orçamentárias e na política do salário mínimo e do BPC inviabilizaram a apresentação, antes do recesso de fim de ano, de um texto consolidado para a proposta. Por isso, as votações na Comissão Mista de Orçamento e no Congresso Nacional ficaram para o ano que vem. Ao citar a possibilidade de vetos da Presidência da República às últimas medidas aprovadas por deputados e senadores, Ângelo Coronel ponderou que apresentar um relatório agora abriria o risco de produzir uma peça orçamentária desconectada da realidade. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que deixa o comando das duas casas a partir de fevereiro, admitiu que seria muito difícil para o relator entregar cálculos e projeções precisas em tão pouco tempo. Se justifica pelo fato de que agora há pouco nós concluímos as votações do pacote de corte de gastos, cujos efeitos são gerados para a lei orçamentária, então é natural que o relator e os membros da comissão tenham esse tempo. Sem a aprovação do orçamento, o governo só pode executar as despesas constantes do projeto de lei orçamentária que a LDO autorizar. A Lei Maria da Penha completou em 2024 18 anos de existência como marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Apesar disso, o número de denúncias registradas aumentou nos últimos anos. Segundo o Ligue 180, houve crescimento de cerca de 30% em relação ao ano anterior. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que nos últimos 2 anos presidiu a Comissão de Direitos Humanos, defende que os homens se engajem na luta contra a violência que atinge as mulheres. Por isso que os números, os dados mostram que nós temos que discutir, conversar, dialogar, principalmente com as mulheres. Mas os homens têm a obrigação de trabalhar contra a violência às mulheres. Este mês, o Instituto Data Senado completou 20 anos de existência. Suas pesquisas sobre política, cidadania, segurança e democracia orientam os parlamentares e também o executivo no aperfeiçoamento das políticas públicas. E esse aniversário está sendo comemorado com um motivo a mais.
O Data Senado conquistou o primeiro lugar no prêmio Cláudio Weber Abramo de jornalismo pelo painel sobre violência contra a mulher. Repórter Marina Dantas. Criado em 2004, o Instituto Data Senado completa 2 décadas de pesquisas, enquetes e análises que revelam a opinião da população sobre os mais diversos temas discutidos no parlamento. Os resultados servem de base para decisões parlamentares e o aperfeiçoamento de políticas públicas no executivo, além de serem objeto de pesquisas acadêmicas, como aponta o coordenador do Data Senado, Marcos Rubem de Oliveira. Isso reflete numa divulgação bem grande do Data Senado, inclusive no meio acadêmico. Então, além de cumprir esse papel, de auxiliar o parlamento a legislar, a realizar o poder executivo, nós ainda podemos colaborar com a divulgação, com os estudos científicos no país. O Data Senado conquistou o primeiro lugar no prêmio Cláudio Weber Abramo de jornalismo, pelo seu Mapa Nacional da Violência de Gênero. É a plataforma mais completa e mais atualizada sobre a questão, as estatísticas, os dados, as informações sobre a violência contra a mulher. Esse projeto ele foi reconhecido, já foi mencionado na ONU, e esse último prêmio é um prêmio importantíssimo de jornalismo que reconhece também a importância dos dados como uma política de dados abertos para a sociedade. Em 20 anos, o Data Senado ouviu mais de 4 milhões de brasileiros em 132 pesquisas de abrangência nacional e 229 enquetes digitais. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a privatização do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. Segundo ele, o hospital amazonense será administrado por uma empresa privada por meio de convênio, o que já resultou no fechamento da ortopedia do hospital, na redução de salários, além de demissões. O parlamentar afirmou que a empresa já teve fracassos administrativos e chegou a falir hospitais em Goiás e São Paulo. Plínio Valério alertou que a gestão privada não vai corresponder com a demanda que o Hospital 28 de Agosto necessita. Essa organização, por não conhecer o 28 de agosto, dispensou os médicos. Ontem foram despejados mesmo, porque os médicos, ortopedistas, os cirurgiões foram obrigados a retirar seu material e sair da dependência do hospital. Isso vai impactar não só a população, que vai morrer muita gente por isso, repito, o 28 de agosto para nós é referência. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual manterá por mais 6 anos um escritório de coordenação no Rio de Janeiro, conforme renovação de acordo aprovada por senadores. A cooperação favorece não somente o Brasil, mas também os países da América Latina e do Caribe. Reportagem Janaína Araújo. Foi aprovado pelos senadores projeto de decreto legislativo que renova acordo entre o Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para manutenção de seu escritório no país. A delegação permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio formalizou esse acordo que cria condições para regulamentar privilégios e imunidades que o governo brasileiro concede aos funcionários do escritório conforme a legislação do país e a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Relator da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, detalhou as regras para a permanência da atuação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual no Brasil. O acordo estabelece que o escritório gozará dos privilégios e imunidades idênticos àqueles concedidos a agências especializadas das Nações Unidas. Indica que vigerá por período de 6 anos. O senador também ressaltou o reforço proporcionado pelo escritório da organização na cooperação entre os países da América Latina e do Caribe. O projeto de decreto legislativo foi enviado à promulgação. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, celebrou o desempenho da empresa brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, Hemobras. A instituição pública alcançou um recorde histórico em 2024 na coleta do plasma, componente essencial para a produção de medicamentos contra doenças do sangue e doenças raras. A estimativa é coletar 200 mil litros até o final deste ano. O senador ainda afirmou que a Hemobras tem a meta de exportar 300 mil litros de plasma até 2026. Segundo ele, esse volume volta para o Brasil na forma de remédios. Os números atingidos representam um marco para a saúde pública brasileira. A produção recorde impactará de forma positiva o abastecimento nacional com aquilo que é produzido pela Hemobras, com mais saúde e qualidade de vida à população brasileira.
Árbitros de futebol e auxiliares poderão ter direito a salário, férias e 13º. Atualmente, esses profissionais são considerados autônomos. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Esportes do Senado. As informações com a repórter Júlia Lopes. O projeto que regulamenta as relações de trabalho de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas foi aprovado na Comissão de Esporte. Pelo texto, esses profissionais passam a ter direito a férias e 13º salário, calculados proporcionalmente em casos de contratos com duração inferior a 12 meses. As organizações esportivas deverão firmar um contrato com duração compatível com as competições em que os profissionais atuarem, como explica o relator da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organização que administra ou regula a modalidade esportiva será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição. Pelo projeto, o salário de árbitros e auxiliares deverá considerar como tempo à disposição não apenas os momentos em campo, mas também o período dedicado à capacitação, preparação física e outras atividades inerentes à função. A proposta é de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Sociais. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Supremo libera parte das emendas de comissão que estavam bloqueadas. Câmara pode facilitar processos de reconhecimento de paternidade. O projeto amplia a competência municipal para punir descarte indevido de lixo. Boa noite. A Câmara dos Deputados está analisando proposta que amplia a competência dos municípios para responsabilizar quem faz o descarte inadequado de lixo. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações. Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, uma proposta dá mais segurança jurídica para os municípios e o Distrito Federal punirem quem joga lixo em locais inadequados. Atualmente, as cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Foz do Iguaçu, no Paraná, já têm leis específicas sobre o tema, sob o argumento de responsabilidade compartilhada na destinação ambientalmente adequada do lixo. Já o projeto de lei do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, altera a lei dos resíduos sólidos a fim de cobrar medidas semelhantes de todos os municípios. As punições previstas são civis e administrativas, como multas e obrigação de reparação, por exemplo. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, justificou a aprovação do texto na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O ato de jogar lixo em ruas e logradouros ainda é frequente, o que traz graves e conhecidos problemas ao ambiente urbano e natural. A poluição visual e o mau cheiro das cidades, o entupimento dos sistemas urbanos de drenagem, o carreamento de lixo para rios e córregos, a proliferação de pragas e vetores de doenças e a contaminação da fauna e flora, portanto, malefícios graves, motivo pelo qual se justifica a imposição de penalidades pela sua prática. De acordo com a proposta, a punição para quem colocar resíduos em lugar inadequado deverá ser proporcional ao volume do lixo irregularmente descartado. Delegada Ione explica o que se espera com essa punição. É necessário para a modificação comportamental da sociedade. Deve-se ter em mente que as medidas de comando e controle exercem importante papel na coibição de condutas graves e, portanto, devem ser utilizadas quando os malefícios da irregularidade oneram sobremaneira a sociedade. A proposta já foi aprovada também na Comissão de Meio Ambiente, mas com a ressalva de que deverá passar por ajustes na Comissão de Constituição e Justiça, a fim de evitar eventuais questionamentos de inconstitucionalidade por interferência nas atribuições legislativas dos municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Saúde.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, elogia o Ministério da Saúde pela iniciativa de recuperar a frota de ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A deputada salienta que o SAMU, criado em 2003, foi revitalizado e voltou a receber investimentos que reforçam o atendimento pré-hospitalar em todo o país. Educação. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a redução de repasses para a educação proposta pelo governo de São Paulo e aprovada pela Assembleia Legislativa. Ela condena a precarização do ensino no Estado, citando como exemplo o fechamento de turmas de educação de jovens e adultos e a terceirização de atendimentos a estudantes com deficiência e autismo. Direitos Humanos. Avança na Câmara projeto de lei que facilita processos de reconhecimento de paternidade. A reportagem é de Maria Neves. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto que obriga o poder público a realizar testes de DNA para reconhecimento de paternidade de forma gratuita. A proposta também prevê gratuidade nas taxas de cartório para a mudança da certidão de nascimento, de modo a incluir o nome do pai. Na Comissão de Saúde, última a analisar o texto, o relator, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, acolheu emenda da Comissão de Educação para prever que caberá ao Ministério das Mulheres fazer levantamento das informações de paternidade de estudantes da rede pública e privada. O texto original do deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, determina que o Ministério da Educação deveria realizar esse levantamento por meio do censo escolar. O projeto inicial também define que os exames de DNA serão pagos com recursos do Sistema Único de Saúde. Jorge Sola excluiu essa previsão do texto. Para o relator, a origem das verbas para custear essa despesa deve ser definida pelo Poder Executivo na regulamentação da nova lei. Como Jorge Sola não estava presente na reunião da Comissão de Saúde no dia da votação do texto, coube à deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ler o relatório com a justificativa das mudanças propostas. Todos nós sabemos da dificuldade que o SUS enfrenta com o custeio de cada atividade que desenvolve e a histórica insuficiência do financiamento. Sendo assim, não concordamos em atribuir o custo da totalidade dos exames de reconhecimento de paternidade exclusivamente a ele, tendo em vista o viés da justiça e dos direitos humanos apontados no texto e na emenda. Jorge Sola também modificou o texto para determinar que os exames de DNA para investigação de paternidade poderão ser realizados em laboratórios da rede pública ou conveniados. O texto original prevê que os testes sejam feitos em hospitais públicos. O deputado argumenta que, atualmente, todos os laboratórios estão aptos a fazer testes de DNA. Ainda de acordo com o texto aprovado, os cartórios que cobrarem pela mudança da certidão de nascimento ficarão sujeitos à multa e à suspensão das atividades por 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Eles poderão até mesmo perder a delegação em caso de reincidência. O projeto que obriga o poder público a realizar testes de DNA para reconhecimento de paternidade de forma gratuita ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Justiça. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados em investigação da Polícia Federal que apurou a tentativa de golpe de Estado ainda repercute na Câmara dos Deputados. João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o relatório da Polícia Federal, com mais de 800 páginas, prova que houve não só a tentativa de quebra da ordem democrática, mas também o planejamento do assassinato do presidente e do vice-presidente eleitos e de um ministro da Suprema Corte. Ele também
elogia a postura de comandantes das Forças Armadas que tiveram a coragem de defender a soberania das urnas. Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, diz não se surpreender com o envolvimento de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. A congressista se compromete a lutar para que todos os que tentaram se perpetuar no poder de forma criminosa sejam punidos. Ela entende que punir os responsáveis representa a defesa da democracia e a garantia de justiça ao povo brasileiro. Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca manifesto assinado por mais de 50 ex-reitores de universidades públicas em defesa da democracia. O documento exige punição rigorosa para os envolvidos na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e no plano de assassinato de autoridades da República. Para Welter, do PT do Paraná, o relatório da Polícia Federal destaca o papel central de Jair Bolsonaro na articulação de um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. O deputado observa que é preciso respeitar os trâmites legais, mas ele espera que a Justiça age de maneira rigorosa e que, ao final do processo, determine a prisão de Bolsonaro. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que o regime democrático no Brasil ainda é frágil e demanda vigilância constante contra ataques de quem não o respeita. Segundo o deputado, o planejamento de atos golpistas e a tentativa de assassinar líderes eleitos exigem a punição dos envolvidos para evitar que ações de desordem e de ruptura se repitam. Rogério Correia, do PT Mineiro, acusa Jair Bolsonaro de liderar ações golpistas. O deputado afirma que, ao contrário do que diz a oposição, o ex-presidente não será punido por declarações polêmicas, mas por ações concretas de tentativa de golpe. Ele reitera que a responsabilização dos envolvidos é uma exigência da sociedade brasileira. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, repudia a violência política e iniciativas que incluem até o assassinato de opositores. O deputado entende que é preciso coibir ações que incitem o ódio e a truculência na política. Para ele, o respeito e a civilidade devem ser mantidos como pilares do debate democrático. Por outro lado, Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, registra que quem sofreu uma tentativa de golpe e um atentado contra sua vida foi Jair Bolsonaro, esfaqueado por Adélio Bispo na campanha presidencial de 2018. Ele acrescenta que, como presidente, Bolsonaro resgatou o patriotismo e alcançou avanços importantes, fortalecendo o agronegócio e a indústria nacional. Por sua vez, Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, afirma que, com medo de perder as próximas eleições, a esquerda cria narrativas para tentar incriminar Jair Bolsonaro. Embora reconheça a importância da Polícia Federal, o deputado lamenta que o órgão cumpra o papel de polícia política para prejudicar Bolsonaro, que, segundo o deputado, já aparece na liderança das pesquisas de intenção de voto. Segurança Pública. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, celebra a entrada em vigor da legislação que estabelece penas mais severas contra o feminicídio. Na avaliação da congressista, a nova lei representa um importante passo na busca por justiça para as mulheres vítimas de violência no Brasil. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, protesta contra a venda da maior reserva de urânio do Brasil, localizada no Amazonas, a uma estatal chinesa. O deputado enfatiza que o urânio é essencial para a geração de energia nuclear e uso militar. Ele acredita que a presença chinesa compromete a soberania nacional, a segurança energética e a gestão de recursos estratégicos do país. Trabalho. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que entre janeiro e outubro de 2024, o estado do Rio de Janeiro gerou 149 mil empregos. No âmbito nacional, Benedita da Silva, do PT, informa que o Brasil teve um saldo positivo de 2 milhões de postos de trabalho.
Para ela, o resultado é fruto das políticas do atual governo, que tem levado o Brasil a reencontrar a oportunidade de dias melhores. Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra o acidente de trabalho que matou um funcionário dos Correios no Centro de Encomendas Expressas de Santo André, atingido por uma carga de livros. O deputado observa que a tragédia reforça a necessidade de um compromisso coletivo com a prevenção de acidentes em todas as unidades dos Correios. Desenvolvimento Regional. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende o aumento de 15% no repasse de recursos federais voltados para a região amazônica. O deputado argumenta que os custos de obras e serviços na Amazônia são 60% superiores à média nacional devido à dificuldade de logística. Ele reforça que a aprovação do fator amazônico é essencial para garantir acesso a serviços públicos na região, especialmente em áreas isoladas. Zé Neto, do PT, registra a reunião realizada pelo governo da Bahia com a bancada de parlamentares em Brasília no início do mês. Segundo o parlamentar, o encontro abordou o direcionamento de emendas coletivas para áreas prioritárias, como segurança pública e saúde, promovendo um debate focado em interesses estratégicos para o Estado. Yandra Moura, do União de Sergipe, celebra o avanço de projetos de sua autoria na Câmara. Entre eles, a deputada destaca o incentivo à contratação de mães atípicas por meio de benefícios fiscais para empregadores. A deputada também cita o projeto que cria o Programa Nacional de Fomento às Cidades Resilientes, para que após eventos adversos, como desastres naturais e crises econômicas, as cidades sejam capazes de se adaptar e se recuperar de forma eficiente. Economia. O ministro Flávio Dino liberou parte das emendas de comissão ao orçamento que estavam bloqueadas por decisão do próprio magistrado. O repórter Cláudio Ferreira explica os efeitos da nova decisão. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, liberou parte dos recursos bloqueados desde 23 de dezembro, referentes às chamadas emendas de comissão ao orçamento de 2024. A decisão foi tomada depois que a Câmara enviou um ofício ao STF, esclarecendo algumas questões apontadas por Flávio Dino na justificativa para o bloqueio das emendas. A decisão do ministro autoriza a execução das emendas que foram empenhadas antes de 23 de dezembro, para evitar insegurança jurídica. Também foi liberado o empenho até o último dia de 2024 das chamadas emendas impositivas, aquelas que têm execução obrigatória. A liberação é para as emendas da área de saúde. O ministro Flávio Dino autorizou ainda a movimentação de recursos de emendas já depositados nos fundos de saúde. A liberação vale até 10 de janeiro de 2025. Pouco antes do Natal, o ministro tomou a decisão de bloquear 5.449 emendas de comissões da Câmara, num total de 4 bilhões e 200 milhões de reais em recursos do orçamento federal. O STF já tinha feito exigências por mudanças nas regras das emendas, demandando mais transparência e rastreabilidade no envio de recursos orçamentários. Depois do bloqueio, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reiterou a legalidade das emendas de comissão indicadas para 2024 e defendeu que a decisão de bloquear os recursos fosse revertida pelo STF. Tudo o que foi feito em cumprimento à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, foi observando a Lei Complementar 210, sancionada pelo Presidente da República, e mais do que isso, o procedimento do encaminhamento da relação do apadrinhamento dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado, eles obedeceram a um critério rigoroso de análise do Gabinete Civil, da SAGE, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU. Logo após o bloqueio das emendas, a Câmara mandou um ofício ao Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Flávio Dino pediu mais esclarecimentos. No segundo documento encaminhado ao Supremo, a Câmara afirma que não houve tentativa de descumprimento de decisão do STF e se refere ao diálogo institucional com os poderes executivo e judiciário para aprimorar o processo de elaboração e execução orçamentária.
A Câmara esclareceu que as atas de deliberação das emendas estão publicadas no site da instituição. Também argumentou que a exigência de votação das indicações de emendas feitas pelas comissões da Casa não se aplicaria ao exercício de 2024. Ainda de acordo com as explicações encaminhadas ao Supremo, a suspensão das atividades das comissões entre 12 e 20 de dezembro foi feita por causa do esforço concentrado para votar em plenário os projetos do pacote de ajuste fiscal do governo e não teve o objetivo de impedir a deliberação das comissões. O documento aponta que o bloqueio dos recursos das emendas de comissão poderia causar riscos de descontinuidade de serviços públicos fundamentais, como os da área de saúde. O ofício lembra, além disso, que o Senado Federal adotou a mesma posição da Câmara em relação às emendas de comissão. Por isso, na decisão que liberou parte dos recursos, o ministro Flávio Dino deu prazo de 10 dias para que o Senado se manifestasse sobre o assunto, e as explicações já foram enviadas pelo Senado ao Supremo. A partir da decisão do STF sobre a liberação dos recursos, a Advocacia Geral da União publicou parecer para orientar os órgãos do Poder Executivo sobre a execução das emendas orçamentárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Tessia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União recebeu o certificado de reconhecimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O certificado destaca o compromisso do Tribunal com a igualdade de gênero. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.